Eu tô animado. Vira pra quem tá do seu lado e fala assim, mano, você tá preparado? Vai ser demais hoje, vai ser lindo demais. Abre o seu ouvido. Fala pra quem tá do seu lado, mano, abre o seu ouvido, mano. Quem aqui come muito? Come muito. Quem aqui come muito? Gosta de comer mesmo. Gosta de comer, tipo, bate aquela pratada assim, tá ligado? Amassa. Quem aqui come muita besteira? Besteira, assim, tipo, gosta de chocolate, doce, pirulito, bala, só besteira, só besteira. Gosta muito? Você tem alguma coisa que você come, assim, que você, tipo assim, todo dia você come? Tem que ter esse negócio pra você comer. Quem tem? O que é? O quê? Todo dia. Doce depois do almoço, todo dia. Quem come doce depois do almoço? Todo dia. Todo dia, quem gosta... Meu, eu sinto falta. Eu sinto falta. Se o almoço não tiver feijão, é tipo lanche, assim. Não é almoço. Quem curte feijão, assim, muito? Mano, se não tiver feijão, eu fico fraco, mano. Eu não consigo estar aqui à noite pra falar com vocês. Tem que ter arroz e feijão, né? Com farofa, Jéssica, ainda. Acrescenta com a farofinha. Quem come arroz, feijão, bife e banana junto? Banana junto? Nossa, velho. Meu Deus, mano. Não pode faltar salada. Não pode faltar salada. Não pode mesmo. Gente... A Ju mandou um abraço pra vocês. Falou, manda um abraço pra eles, que eu tô com saudade. Ela falou. Tá bom? E a Ju, ela todo dia, gente... Claro que ela consegue se conter, né? Mas, mano, ela curte uma Coca Zero. Quem curte Coca Zero? Ela tem o hábito de tomar Coca Zero. Eu, de manhã, eu tenho um hábito. Vocês ainda vão chegar lá, né? Mas... Todo dia de manhã eu preciso de um café, mano. Senão eu não acordo de jeito nenhum. O café, tipo... Pá, quem curte? Quem já tá nessa fase do café já? Então vocês estão ligados do que eu tô falando, né? É osso. Quem aqui come certinho, bonitinho? Tipo, cuida, tem bons hábitos alimentares. O Gabriel... Ah, Gabriel, vou perguntar pro seu pai, mano. Muito bom, mano. Agora, quem aqui se sente fraco quando não se alimenta bem? Estão ligados do que eu tô falando? Você não se alimentou bem, você passou um dia, não é que você não comeu, mas você comeu um pedaço de bolacha, aí depois mais pra frente você matou a fome com chiclete, tá ligado do que eu tô falando? Aí você toma um copo com leite lá à tarde e tal, e aí chega à noite e você tá fraco. Tá ligado o que eu tô falando? Agora, por último, quem aqui... Olha aqui, presta atenção. Por último, quem tava fraco porque comeu mal, mas depois que você comeu um alimento saudável, bom, você sentiu, você falou assim, caramba, agora eu fiquei bem. Alguém já sentiu isso? Tipo, comeu arroz, feijão e carne, proteína, assim, saladinha, e ficou zerado, ficou bem. Estão ligados? Já sentiram essa sensação? Né? Eu já senti. E a gente vai precisar, então, na nossa vida, né, na nossa vida mesmo, no nosso físico, entender que tem coisas que não é porque a gente quer comer, mas é que nós precisamos comer. Beleza? Então, tem coisas que não é porque a gente gosta ou porque a gente quer, porque a gente está com vontade, mas eu preciso disso agora. Porque isso é o que vai me sustentar, isso é o que vai me fazer bem, isso é o que vai me deixar vivo, isso é o que vai me ajudar para eu pensar, para eu crescer, para eu desenvolver, para eu produzir, enfim, para eu estar acordado, vivo, respirando. Estão ligados o que eu estou falando? Então, como a galera disse aqui, eu já volto nesse assunto, como a galera disse, a gente vai começar uma nova série que chama Pornô Detox. E detox vem muito dessa coisa de comida, né? A gente precisa desintoxicar, né, o nosso estômago e tal. E tem muito aquela frase que você é o que você come. Alguém já ouviu falar essa frase? Você é o que você come?
né? Então, é desintoxicar. A gente vai precisar aprender a tirar as coisas ruins que a gente fica comendo, a gente fica se alimentando. Eu acabei de tomar um energético. O quanto isso deve ser zoado, né? O quanto que eu escuto as pessoas falarem que isso é zoado e tal, né? E aí, a gente fica comendo coisa que a gente sabe que a gente não precisa e que não deve comer porque faz mal para a saúde. E a gente, de alguma forma, quando você vai fazer uma dieta, quando você vai buscar bons hábitos alimentares na sua vida, você vai precisar se desintoxicar. Você fica meio viciado em açúcar. Raquel, me ajuda aí. Açúcar, o que vicia mais de comida? Cafeína vicia demais, né? O próprio refrigerante, sal pra caramba, né? A gente fica viciado nessas coisas, viciado em doce. Se não tiver doce, fica mal. Quem fica mal com doce aqui? Né? Se não, aliás, quem fica bravo com a abstinência de doce, quando você não come doce, né? Você sabe do que eu estou falando. A gente fica mesmo por quê? Porque o nosso corpo está viciado, está afim daquilo. Alguém aqui já ficou com dor de cabeça porque não tomou café? Ficou com abstinência de café? Então, você está viciado, né? Você vai precisar dar um jeito aí na sua vida que você está dependente do café. É a verdade. E a gente, então, vai precisar fazer esse processo de desintoxicação quando a gente vai fazer uma dieta e procurar bons hábitos alimentares, porque a gente sabe que isso vai produzir transformação na gente. Porque você é o que você come. Então, se você come um monte de miojo, você vai ficar parecendo daqui a um ano o Bob Esponja, com a cara do miojo, assim, entendeu? Então, se você come só salgadinhos, você vai ficar amarelo. Né? Se você come só bala, né? Não vai dar, você não vai ficar em pé, não vai dar certo. Vai virar um saco de açúcar. Né? A gente vai se transformando, porque o alimento que a gente come tem nutrientes, tem vitaminas, tem coisas que a gente ingere e isso vira dentro de nós. O nosso corpo se apropria daquele alimento. Então, poxa, quando você come um prato de arroz, feijão, com brócolis, com proteína, carne, né, ou ovo, enfim, são alimentos que vão te sustentar. A Raquel vai compartilhar semana que vem um pouquinho mais com a gente sobre isso. Né? Eu não tenho muita propriedade, mas ela é nutricionista e ela sabe muito bem do que eu estou falando. Você se transforma à medida que você vai se alimentando bem. Beleza? Até aqui, todo mundo comigo? O que eu falei? Ninguém sabe, porque está todo mundo conversando. Eu estou ligado. À medida que você vai comendo, você vai se transformando. Você vai se transformando tanto para o bem quanto para o mal. Se você se alimenta mal, você se transforma de um jeito ruim. Se você se alimenta bem, você está se transformando de uma forma positiva. Não é diferente com a nossa vida, gente. Não é diferente com a nossa vida espiritual. Então, o sermão Pornô Detox é um convite para a gente desintoxicar os nossos olhos, os nossos desejos do que tem a ver com a indústria pornográfica. A gente vai falar bastante sobre isso nesses meses, não se assusta, talvez a gente vai falar algumas coisas um pouco mais escancarado aqui, que você fala assim, caramba, o Michael fala essas coisas? Falo sim. Né? Inclusive, né, a gente precisa deixar claro aqui que não tem ninguém santo nesse negócio. Né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por dificuldades nessa área, inclusive. Né? A gente precisa abrir o jogo aqui. Mas informações importantes para vocês. Na pandemia, desde a pandemia, né, mas principalmente no primeiro ano da pandemia, a indústria pornográfica cresceu. As pessoas começaram a consumir pornografia 30% mais no Brasil. E o Brasil é um dos 5 países que mais consomem pornografia no mundo. Imagina? Milhões de brasileiros acessam e consomem pornografia. E aí a gente tem uma quantidade de informações que a gente quer... desculpa, eu perdi aqui, vou voltar aqui. Também o nível de exposição na era em que nós vivemos, que essa era das telas aumentou demais. Agora a gente tem acesso. Mano, você imagina que os nossos pais, antigamente, não tinham acesso na telinha do celular e acesso fácil e rápido.
né? Não tinha isso. Agora a gente tem um acesso muito grande a esse tipo de conteúdo. E não só, gente, eu quero que você entenda, né? A pornografia, ela não tem a ver só com o vídeo pornô. Não é isso. Isso sim, né? Obviamente, está escancarado. Mas quando você assiste uma série, tem uma cena erótica, isso vai te levar para esse lugar. Quando você passa de ônibus e você olha, né, aqueles outdoors sei lá, com exposição de uma mulher seminua ali. Cara, tudo isso, né, quando você olha de maneira erótica, aquilo ali vai virar pornografia. Então, a gente imagina, cara, você está ali assistindo a Rede Globo e passa o comercial do carnaval. Mano, é essa parada que eu estou falando, né? Isso vai entrando nos nossos olhos, a gente vai se alimentando disso pelos nossos olhos. E isso vai virando algo que cada vez mais o nosso coração quer acessar, cada vez mais os nossos olhos querem ver isso, né? A gente está exposto a muita tela, muita quantidade de tela. A gente vê, quem aqui, né, não tá, assiste televisão, ao mesmo tempo vê o celular, e aí, dependendo da pessoa, ainda está com um tablet ou um notebook ali, vendo alguma coisa. Alguém faz isso? Mano, tem mais de uma tela junto. Mano, você imagina a quantidade de informação que você está colocando dentro da sua cabeça, dentro de você. É louco isso, né? Eu queria mostrar uma pesquisa para vocês, que a gente fez. Alguém aqui respondeu, não precisa levantar a mão. Eu mandei para vocês no grupo lá e bastante gente respondeu uma pesquisa que a gente fez a respeito desse assunto. Não sei se vocês lembram, é uma pesquisa anônima, a gente não sabe quem de vocês fizeram, mas tanto a gente aqui quanto o Ministério de Jovem participou dessa pesquisa, tá? Então, eu vou pedir para a galera colocar. Dá para pôr aí? Tem essas informações? Legal, deixa eu só sair para vocês olharem aqui. Ó, quem respondeu essa pergunta foram 120 pessoas. Dentre elas, a maioria aqui, 41%, são adolescentes de 13 a 17 anos. Vamos para frente. Gêneros, tá? Meio a meio ali, né? Feminino e masculino. E aí, perguntas, né? Você já consumiu pornografia? 48% disse que sim, mas já conseguiu parar. E 44% disse que sim, consumo, sim, mas tento parar. Então, olha só, quase total, assim, né? Quase 90% de pessoas já consumiram pornografia, já tiveram contato com esse tipo de conteúdo. Vamos para frente. Quais são os gatilhos que você percebe que te levam ou levaram a consumir pornografia? Então, olha aqui, essa porcentagem não está exatamente porque você poderia marcar mais de uma opção, né? Mas um que é disparado aqui é o estresse e a ansiedade, né? A gente precisa entender que às vezes a pornografia ela é uma espécie de recompensa ou de fuga dessa pressão, desse estresse que a gente tem na vida, né? Um amigo xingou, a galera brigou com você na escola, a mãe, o pai fez isso e aquilo, aí a gente vai para esse lugar como uma função. A pornografia ela tem uma função na nossa vida. Uma função de quê? Né? A gente acha que ela vai lá e vai tirar o nosso estresse, a nossa ansiedade, vai tirar o tédio. Olha lá, tédio também está ali em segundo lugar. Um outro que é busca por prazer rápido, 50%, aliás, 41% de pessoas colocaram. Essa busca por prazer rápido, eu quero ter prazer, eu estou com tédio aqui, eu não estou sentindo prazer nenhum, então eu vou acessar algo que vai me dar prazer, algo que vai fazer bem para mim. Solidão também, a pessoa que se sente sozinha, baixo autoestima, né, são coisas aí que levam, são gatilhos que levam para a pornografia. Tem mais? Põe para frente. Eu estou passando esses dados para vocês enxergarem um pouco como é que nós como coletivo, o que a gente está vivendo, o que está passando com a gente, tá? Isso é algo que não é só com você, se você passa por isso, se você tem essa dificuldade, né? Mas todos nós, gente, eu também, todos nós temos essa dificuldade, e a gente vai precisar assumir, se colocar nesse lugar e entender como lidar com isso. Qual o meio que você utiliza ou utilizava para acessar?
marque todas as opções que se aplicarem, né? Aí ele fala lá que o celular disparado, 88%, tem pessoas que acessam notebook, outros tablets, enfim, aí os outros ali são bem pouco. Vamos para frente? Então, cuidado com o seu celular, né? Não entra no banheiro, não entra no quarto. Se você tem dificuldade, deixa o seu celular no quarto dos seus pais quando você for dormir, porque aí você vai estar guardado por isso, né? Vamos para frente? Tem mais um? Ah, tá. Qual formato que você acessava ou acessa isso, né? Que tipo de pornografia você vê? Aí disparados são vídeos e imagens. Música, interessante, hein? Música também dá acesso, filmes também dá acesso a isso. E literatura, através de livros também, né? Tem bastante livro que tem feito esse apelo ultimamente. Vamos para frente. Se você tentou parar, o que te motivou a parar? Isso é uma coisa importante, né? Você fala assim, caramba, como é que eu paro com esse negócio? Como é que isso o que me motiva a sair disso, a parar com isso? Tem pessoas que colocaram ali, e aí isso a gente vai conversar bastante, tá? Que é essa questão da culpa, da consciência pesada, né? Às vezes a pornografia, quando você acessa aquilo ali, depois que você acessa, tem um sentimento de culpa, de inadequação, né? Parece que a gente está distante de Deus, acabou, já era, eu estou em pecado e agora eu estou sujo, e aquela culpa te consome, né? Outro é os ensinamentos da Bíblia, achei isso bem interessante, né? Influência da igreja e de pastores também, bem interessante. Esses são 38%. Agora, 80% o impacto no meu relacionamento com Deus. Isso é muito legal. À medida que a pessoa está ali se relacionando, conhecendo a Deus, ela consegue parar, ela deixa de buscar prazer na pornografia e entende que ela coloca Deus nesse lugar. É Deus a fonte do prazer da vida dela. Amém? Vamos mais para frente. Você sente que a pornografia afetou sua vida de alguma forma? 81% das pessoas disse que sim e de forma negativa. Então, a pornografia ela é algo que você sente em você que isso está sendo algo ruim, né? Vamos para frente? Se sim, quais foram os principais impactos? Então, qual os principais impactos negativos que a pornografia causa na pessoa? Dificuldade de concentração, cara. Olha que louco, a pessoa desenvolve um déficit de atenção porque ela está pensando naquilo o tempo todo. Ela viciou naquilo e está com abstinência e ela quer ter prazer e o prazer rápido e logo. Então, ela deixa de fazer outras coisas e fica pensando só nesse tipo de prazer. Vergonha ou culpa também, né? A gente já falou sobre isso. Problemas no relacionamento. Agora, problemas no relacionamento com Deus, ele não completou ali, e problemas em relacionamento com as pessoas. Tinha pessoas que marcaram e falaram lá que, portanto, acessar pornografia, portanto, ver essas coisas, não conseguia enxergar a outra pessoa de uma forma pura, né? Então, a pessoa acessou tanto, ela está tão viciada naquilo, o cérebro, a mente, os desejos dela estão tão envolvidos nesse tipo de conteúdo, que ela só consegue olhar para outra pessoa e já imagina coisa errada com ela. Isso é muito possível acontecer, tá? Tem mais informação? Acho que são essas, né? Acho que já está legal. Você sente que o consumo de pornografia impacta a sua saúde mental? 81,7% pessoas disseram que sim, atrapalham na saúde mental. Tem mais uma? Se sim, quais sintomas você percebeu relacionados ao consumo de pornografia? Olha lá, 54% ansiedade, 23% depressão, vergonha ou culpa, gente, 73%, 69% de pessoas sensação de vazio emocional, e ali, dificuldade de concentração também. Forte isso, né? São dados reais que a maioria de vocês aí fizeram, vocês e os jovens também, é uma dificuldade nossa, da nossa comunidade, da nossa igreja. A gente não está viajando de fazer esse tema aqui, é um tema extremamente pertinente e importante para a nossa geração. Beleza?
Então, deixa eu falar uma parada para você, mais um pouquinho de problematizar essa questão da pornografia, de acessar esse tipo de vídeo, de conteúdo, de imagens, né, de olhar para essas coisas. Sabe qual é o problema? O problema é que a pornografia, ela destrói a nossa identidade. Vocês estão vendo o quadro aqui? Está tudo manchado, né? Atrás desse quadro tem um rosto. Só que a gente não consegue olhar para o rosto, porque a pornografia, né, a pessoa que consome pornografia destrói a identidade dela, ela não consegue se ver como de fato ela é, como ela de fato foi criada para ser. E olha que louco, o ser humano, gente, eu e você, nós somos feitos para ter prazer em Deus. Eu e você fomos feitos para ser cheios da presença do Senhor. Eu e você, a gente foi feito para receber exatamente tudo o que Deus tem e tudo o que Ele é o que nós necessitamos para viver. Então, quando o homem busca se alimentar da árvore proibida, como o Éden, ele está deturpando a suficiência do prazer em Deus. Faz sentido isso? Ou seja, ele volta os seus olhos ao prazer que o mundo dá, não que Deus dá para ele. Ele acha que o que Deus tem não é suficiente, então ele vai buscar em outros lugares. Ele vai buscar ter prazer em outros lugares. O problema não é nós querermos prazer. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. O problema não é eu e você querermos ter prazer em alguma coisa, porque eu e você fomos feitos para sentir prazer. Deus colocou em nós esse sentimento, esse desejo, essa vontade. Sim ou não? O problema é quando nós desfrutamos de outros prazeres que não têm a ver com Deus. O problema é eu como homem, exigir que uma mulher supra o prazer que eu quero. Isso é injusto. Porque nenhum ser humano pode suprir o desejo e o anseio que tem dentro do seu coração. Nenhum tipo de vídeo pode satisfazer o desejo e o anseio, o vazio que tem em você. Não tem como. Então, deu para entender? O problema não é que a gente quer prazer. O problema é quando a gente se satisfaz com prazeres de baixa qualidade, com pratos, com alimentos que não têm os nutrientes necessários que a gente precisa. Não é algo eterno. E o vazio eterno do nosso coração precisa ser preenchido com algo que é eterno. Gênesis 3 mostra que o pecado do homem acontece por meio da alimentação. Deus falou para eles, não comam da árvore do fruto do bem e do mal. Vocês podem comer todas, só essa aqui não, beleza? Porque essa aqui, se você comer, você vai morrer. Então Deus não estava proibindo para que eles pudessem ser privados de prazer. Deus não estava privando eles de prazer, mano. Deus estava protegendo eles da morte. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Fazer sexo é pecado? Qual que é o problema? Fazer na hora errada. O que o demônio fala? O que o inimigo fala pra gente? O que o mundo vai dizer pra gente? Não, vocês não podem fazer nada. Nossa, ser crente é um saco mesmo, né? Ser crente não pode fazer nada. Ah, mano, os caras não estão ligados, velho. Os caras não estão ligados na liberdade do poder dizer não para as coisas desse mundo. A liberdade é aquele que consegue dizer não, porque eu tenho Cristo e Ele satisfaz tudo em mim. A liberdade é eu poder dizer não para a pornografia. Fala para alguém que não tem Cristo para ele parar de ver pornografia. Será que ele vai conseguir? Está entendendo? Então, essa alimentação expressa usufruir do que Deus nos deu ou do que Deus nos proibiu ou protegeu. E aí, após a queda, após se alimentar daquilo que não estava alinhado com o propósito de Deus, os olhos, gente, presta atenção nisso, depois que eles comeram do fruto proibido, os olhos deles se tornaram impuros.
Sabe por quê? Porque agora eles olharam um para o outro e falaram, vixe, a gente está nu, nós estamos nus. E eles tiveram vergonha. E essa nudez, essa vista da nudez, trouxe um olhar malicioso para a humanidade. Sabe, dali para frente, o homem passa a desejar cada vez mais aquilo que era perverso. E eu não estou dizendo só com relação à erotização, com a questão do sexual, mas o homem teve um olhar. O homem tem um olhar por si só, depois da queda, um olhar maldoso, malicioso. É por isso que tem gente que faz mal. É por isso que tem tanta gente gananciosa, gente que mata por dinheiro, gente que faz isso, faz aquilo. Você assiste os jornais, não dá nem para assistir jornal mais. Senão você não quer sair de casa. De tanta maldade, de tanta coisa que acontece. Agora, pensa na pornografia como um alimento para sua mente. Beleza? Está entendendo? A pornografia é como o pecado do Éden. É Deus falando, cara, isso aqui não é um alimento bom para você. Se você comer, você está morrendo, você está se matando comendo isso. Então pensa que a pornografia é esse alimento. É como um alimento para a nossa mente, só que é um alimento pervertido e apodrecido. E olha só, além dele apresentar para a gente um padrão que é extremamente corrompido sobre o que Deus planejou para a nossa sexualidade, para o prazer, inclusive, né? Ele também corrói o significado de prazer em todas as esferas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são afetadas por causa disso. Por isso que a gente estava lendo aqui, que a pornografia traz para a pessoa ansiedade, traz estresse, traz dificuldade no relacionamento. E aí, eu estou falando de relacionamento de amigo, de amizade aqui, mas se a gente der um passo para frente, o cara que consome pornografia, a pessoa, a mulher, a pessoa que consome pornografia, ela tem dificuldade em namorar, ela tem dificuldade no casamento depois. Porque ela só acha que aquele tipo de consumo ali, de pornografia, é o que dá prazer para ela. Porque a pessoa acha que vai casar e resolveu tudo a vida dela, né? Mano, não é assim. Casamento não é um vídeo pornô, gente. Não tem nada a ver com isso. Tem muitas coisas que envolvem o casamento, muitas coisas que no casamento, o estar junto com a esposa, o estar junto com o esposo, que comer junto, passear junto, tudo isso gera satisfação em nós. Não é só o casamento igual sexo. Não é isso. Agora, eu quero falar duas coisas que acontecem quando a gente vê pornografia, duas coisas seríssimas aqui, seríssimas, duas coisas, fala assim, duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa é que quanto mais eu vejo, mais eu desejo. Fala comigo, quanto mais eu vejo, mais eu desejo. De novo. Sim. O que acontece quando a gente acessa a pornografia online? É que a exposição múltipla às telas promove uma experiência muito intensa, muito intensa. E aí, isso estimula a nossa mente a um nível máximo de prazer, à medida que a exposição ao conteúdo pornográfico aumenta, inclusive. E aí, vamos lá. Presta atenção, foca em mim aqui, que eu vou tentar explicar algo que é mais científico. O nosso cérebro ele possui um sistema que organiza as informações e distribui prazer ao nosso corpo. Tá entendendo? A gente olha as informações e as informações que a gente coleta do lado de fora, com os nossos olhos, isso produz em nós sensações, produz em nós coisas, né? Inclusive o prazer, de acordo com os estímulos sensoriais. Qual que é o problema? Tem um negócio que chama neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já estudou isso? Neuroplasticidade é, assim, de forma super resumida e de um jeito pastor de falar, é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a novas situações. Beleza? Então, a gente se adapta a novas situações de forma muito rápida, porque o nosso cérebro tem esse negócio que se chama neuroplasticidade. E mais ainda, o cérebro, por ele ter essa neuroplasticidade, inclusive, quanto mais novo você é, mais o nosso cérebro aprende coisas e quer fazer coisas novas, ele quer descobrir coisas novas, né? Então, a gente tem essa flexibilidade muito grande. Por ele ter essa flexibilidade muito grande,
ele é facilmente enganado. Agora você vai prestar atenção demais em mim, porque agora é a parte muito importante. Se eu te disser uma coisa, que o nosso cérebro, ele não consegue discernir, ele não consegue distinguir o que é pessoal e online. Você acredita nisso? Ou seja, quando você está acessando um vídeo pornô, quando você está acessando um conteúdo pornográfico, o seu cérebro ele não entende se você está tendo aquilo ali de forma pessoal, real, verdadeiro, ou se é online. Ele só está mandando prazer para dentro de você. Faz sentido isso? Sabe o que significa isso? Que é a mesma coisa que você tivesse tendo relação sexual com essa pessoa. Dentro de você, o sentimento, a sensação que você tem, é a mesma coisa. Vamos lá. Estou construindo um pensamento com você aqui. Agora, quando a gente está acessando esse tipo de conteúdo, quantos vídeos a gente não olha? Quantas telas a gente não abre? Quantos sites a gente não acessa? É 1, é 2, é 3, é 5, é 10 conteúdos a gente vê num dia, numa noite, sei lá quantos conteúdos a gente passa por isso. Isso significa que o nosso cérebro está sendo condicionado a ter vários relacionamentos ao longo da nossa vida. Está fazendo sentido isso para você? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é real. Isso é real, não estou falando, não é um negócio que estou inventando, beleza? Isso aí são estudos que falam sobre isso. Olha lá. Ele não distingue a experiência online de uma experiência pessoal. E quando alguém acessa a pornografia na internet, ela acessa vários sites e vídeos por minutos, e o cérebro entende que ele está com todas aquelas pessoas presencialmente. E aí, o lance da neuroplasticidade, lembra que ele se adapta a situações diferentes? A sua mente se adapta para interpretar esse estímulo e cada vez mais ela provoca esse circuito de recompensa. O que seria o circuito de recompensa? É quando você olha alguma imagem, quando você vê alguma informação do lado de fora, e isso produz em você prazer, recompensas, hormônios, coisas que vêm, né? Aquele tipo de dopamina, serotonina, naninina, ondenina, né? Esse negócio que a gente escuta na internet bastante pessoal falando, que são os hormônios do prazer. Cara, imagina agora uma coisa. À medida que as informações sensoriais chegam e moldam o seu cérebro, ele distribui recompensas, prazer para o seu corpo. E quando nos expomos a muitas pessoas, quando a gente está vendo pornografia, nós estamos vinculando o nosso prazer a vários parceiros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá muito difícil? Não? O seu prazer agora está condicionado, essa que é a questão. O nosso prazer está condicionado a um estímulo que cada vez mais manda informações. E quando você menos percebe, você está dependente, viciado nisso. Então, quanto mais a gente vê, mais a gente deseja. O problema é que a gente fala assim, mano, eu tô com muita vontade de fazer alguma parada e vamos fazer o seguinte, eu só vou ver uma vez para matar a vontade. Só que não é assim, não vai matar a vontade. O seu cérebro vai querer cada vez mais prazer, porque você está dando prazer para ele na máxima. Você vê 1, vê 2, vê 3 vídeos, vê 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você fala assim, agora eu vou parar. Não, você não vai, porque o seu cérebro está condicionado a esse nível de prazer, a esse tanto de prazer que você está colocando. Alguém aqui já comeu um negócio muito doce, e aí depois tomou uma outra coisa, ou comeu uma outra coisa que não era tão doce, parece que o negócio está amargo? Sabe o que eu estou falando? Dá um exemplo. Quando você come no aniversário, obrigado, Jéssica. Quando você come no aniversário aquele bolo que chega a dar até muito de tão doce que ele tá. Aí depois você vai e pega o refri não parece que ele tá meio sem gosto? Então, é porque você colocou um nível de açúcar muito grande. E aí o seu corpo acostumou com aquele nível de açúcar, e aí você chega ali e coloca o refrigerante, parece que ele não é tão doce assim. É a mesma coisa que acontece na nossa vida com relação à pornografia. Você acessa um negócio que te deu tanto prazer, te deu tanta coisa, um pico muito grande de dopamina, de hormônios e tal, de recompensas, e as outras coisas vão ficando ralé.
Aí eu te pergunto, vamos lá. E aí, mano, isso acontece tanto na pornografia, quanto a exposição a telas e a jogos e a diversões, aos reels e um monte de outras coisas que a gente vai acessando de tanto prazer, de tanta coisa que a gente quer ter ali para passar o nosso tédio. E aí a minha pergunta para você é, mano, que tipo de prazer que você espera que você vai ter acessando todo esse tipo de conteúdo? Que tipo de prazer que você espera ter quando você sentar com a sua família num domingo à tarde para comer com eles? Mano, vai ficar chato demais. Porque o tanto de prazer que a gente está colocando para dentro da gente, o tanto de consumo, de prazer de baixa qualidade, hein? Que a gente está colocando para dentro, tanto de açúcar que você está colocando para dentro de você, o arroz e feijão vai ficar ruim. Você não vai ter mesmo prazer nesse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa de um detox. A gente precisa desintoxicar a nossa alma, desintoxicar os nossos olhos. O pessoal do louvor pode subir. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém, gente? Tá difícil de engolir essa palavra? Tá difícil, né? Porque a gente tá falando de coisa séria aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso? Então vamos lá. Alguém que acessa tanta coisa assim, que dá tanto prazer, que dá tanta coisa, você fica empapufado de tanto negócio que você está ali alimentando a sua alma. Cara, quando você não tem mais isso, você fica com abstinência. Tem pessoas que ficam com ansiedade, tem pessoas que ficam com depressão, tem pessoas que ficam com TDAH, que não conseguem pensar em nada. Ficam com a cabeça viajando para lá e para cá. É lógico. A gente está viciado, a gente condicionou o nosso interior, o nosso cérebro a estímulos de baixa qualidade. Faz sentido isso? Como é que faz para a gente resolver isso, gente? Pergunta para mim, como é que faz? Você quer saber? A gente vai precisar ressignificar a nossa fonte, a fonte que a gente olha. A gente vai precisar olhar para o outro lado. A gente vai precisar trocar a lente que a gente enxerga as coisas no mundo. Olhar para Jesus. Olhar para a fonte certa. Enquanto a gente estiver olhando para a fonte errada, a gente vai estar intoxicado. Enquanto a gente estiver comendo um alimento que faz mal para nós, se alimentando de um alimento de baixa qualidade, isso vai te levar sempre para esse lugar de perdição, de morte, assim como o casalzinho do Éden, que começou a comer coisas erradas. O homem pecou porque comeu coisa errada. E você? O que você tem se alimentado? O que você tem visto? A gente vai precisar trocar. Não estou falando que você... Não, agora deixa de fazer. Não é disso que eu estou falando. É sim também, mas antes de dizer não para o pecado e ficar tentando correr do pecado, a gente tenta correr do pecado, uma hora ele alcança a gente. Sabe o que eu estou propondo para você aqui? Eu estou propondo para que você possa fazer um caminho e olhar para Jesus, um caminho para Deus. Ao invés de correr do pecado, caminha para perto de Deus, faz um caminho aonde você olha para Jesus e você descobre qual é a beleza dele. Faz sentido, gente? Cara, eu e você fomos feitos para ser cheios de prazer no Senhor. Eu e você fomos feitos para buscar a Deus. O propósito da nossa vida, gente, é buscar prazer em Deus. É parar de acessar esse monte de coisa que a gente... porcaria que a gente fica acessando. Para de gastar tempo com coisas erradas, com prazeres de baixa qualidade, sendo que Deus tem algo muito maior para você, que te completa muito mais, que te faz amadurecer, que te faz crescer, que te faz alguém que sabe qual é a sua identidade, que sabe qual é a sua missão, que sabe aonde é que você pertence, a quem você pertence. Ao invés de você ter uma identidade toda manchada, o Senhor quer te dar uma identidade, aqueles que são filhos, filha e filho amado de Deus,
que têm a imagem e semelhança e refletem a glória do Senhor. Que representam, não só refletem a glória, mas representam Cristo aqui nesse lugar, nessa terra, por onde você passa. O Senhor quer transformar o seu olhar, menina. O Senhor quer transformar o seu olhar, menino. Se você pudesse colocar de pé agora. Quando eu tinha a idade de vocês, o ano passado, cara, quando eu era adolescente, eu era viciado em pornografia, cara. Eu não conseguia parar de ver, e era meu lugar de fuga, era o lugar onde eu conseguia, de alguma forma, aliviar a pressão e toda a cobrança da vida, todo o peso que me vinha pelos meus pais, pelo trabalho. Eu já trabalhava desde muito cedo, pelos estudos, e eu tinha uma rotina de estudo muito pesada. Eu tinha que me provar no ambiente onde eu estava, era muito difícil. Tudo isso vão ser justificativas e gatilhos para o meu pecado. Na verdade, o que estava acontecendo é que eu estava olhando para o lugar errado, gente. Na verdade, o que estava acontecendo é que eu tinha uma fome tremenda de Deus, o meu coração era sedento pelo Senhor, mas ninguém falou para mim que eu podia ter prazer no Senhor. O dia que eu descobri, o dia que eu olhei para Ele, cara, sabe esse sentimento de culpa que a gente tem quando a gente faz um tipo de coisa desse? A gente fica cheio de culpa, parece que a gente, cara, nunca mais vai poder ter o perdão, o acesso a Deus. Não sei quantos já se sentiram. Eu me sentia assim, eu me sentia inadequado, fora da presença do Senhor. Às vezes eu pedia perdão para Deus, mas eu pedia perdão sabendo que eu ia pecar de novo, sabendo que eu ia cair de novo naquele negócio. Cara, eu sei que o dia que eu descobri que Jesus, Ele era tudo o que eu precisava, mano, o dia que eu descobri que eu deveria olhar para Deus, e ao invés de ficar tentando falar não para o pecado, eu deveria falar sim para Jesus, falar sim, Jesus, eu quero te olhar, eu quero descobrir quem o Senhor é, eu quero olhar para o Senhor, eu quero mesmo ser alguém que busca o Senhor e busca esse prazer em Deus. Eu vou gastar minha vida para buscar o prazer no Senhor. Eu não estou dizendo aqui, gente, que eu fui transformado do dia para a noite num piscar de olhos. Não foi. Foi um processo, sim. Foi um processo. Mas, sabe, para a glória de Deus, assim, gente, eu fui liberto disso. O Senhor me libertou disso. Eu achei que isso não ia rolar. Eu achei que isso era para o resto da vida. O Senhor me libertou porque eu encontrei o meu tesouro de verdade. Eu encontrei o prazer que os homens, os salmistas, os homens de Deus descobriram. Que a palavra do Senhor, ela é aquela que nos enche de prazer e nos completa. A palavra do Senhor fala que como é que o jovem pode manter pura a sua conduta, e ele fala que o prazer dele deve estar na palavra, na lei do Senhor. Ele encontra isso. A palavra de Deus fala que existe alegria e prazer para sempre na presença do Senhor. O nosso corpo, nossa mente, os nossos olhos, desejos, tudo que tem em nós, todas as vezes que tudo que tem em nós deseja Deus. Todas as vezes que alguém está procurando prazer na pornografia, toda vez que alguém está procurando algum tipo de prazer que não tem a ver com o prazer de Deus, no fundo é alguém que está com fome espiritual. No fundo, alguém que é viciado, ele é alguém que é faminto de Deus. Só não descobriu ainda. Eu estou aqui para falar para você, você é alguém que, se você tem passado por esse tipo de dificuldade, tem liberdade do Senhor. E se você tem essa dificuldade, na verdade, eu queria que você entendesse que os seus olhos estão sedentos por olhar a beleza de Jesus. O seu coração está faminto pela presença de Deus. E você vai precisar, a partir de hoje, a descobrir como ter prazer no Senhor, como ter prazer na lei de Deus. Você abrir a palavra e falar: beleza, Deus,
Até agora eu só sei ver vídeos. Até agora o meu prazer está em um monte de TikTok, um monte de vídeos, um monte de imagens. E tá osso. Mas me ajuda a desintoxicar disso. Eu queria propor algo para você que quer levar isso a sério. Eu não quero que isso seja algo que eu vou fazer aqui, todo mundo vai fazer e é obrigado. Não é isso. É algo voluntário. Mas se Deus está falando com você, e eu queria fazer um compromisso, eu também estou fazendo. Eu tirei o Instagram do meu celular, eu tirei o aplicativo. Não dá, eu fico muito tempo ali, não tem como. Eu não quero negociar meu tempo com Deus, minha vida com o Senhor. Eu não posso. Eu quero levar isso a sério. Eu quero gastar o tempo da minha vida. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei, não é fácil. Não é porque eu sou pastor que eu sou alguém que não tenho dificuldade para fazer devocional, que não tenho preguiça, que não tenho isso ou aquilo. Não, a gente tem também. Ser humano normal, gente. Então, eu quero propor para você um pacto do offline. A gente pode chamar assim. Eu ia falar jejum de celular, mas jejum é de comida, né? Mas a gente pode fazer um propósito, um pacto do offline, eu e você aqui. Talvez a gente vai precisar acessar o WhatsApp, porque a gente vai falar bastante coisa ao longo dessa semana e da semana seguinte, inclusive. A gente tem bastante novidade na semana seguinte sobre esse assunto. A gente só queria introduzir hoje. Mas eu queria que você, se você quer levar isso a sério, faz sim um pacto aí do offline. Beleza? Pode ser assim? Para de acessar essas coisas. Se você tem dificuldade com o celular, dificuldade, né, porque você acessa essas coisas dependendo do horário, deixa o seu celular com seus pais. Pede para o seu líder, para o seu amigo colocar aqueles aplicativos que tem senha, que quando você acessa esse tipo de conteúdo, ele já bloqueia ali na hora. Deixa o seu amigo colocar a senha no seu celular para você não saber qual é a senha, né? Lógico. Cara, Deus quer abrir os nossos olhos para a gente enxergar Ele e olhar para a fonte certa, olhar para o lugar certo e descobrir o prazer que existe em Deus. Amém? Quero orar com você para a gente terminar. Tem uma coisa que eu fiz que me ajudou demais a ser liberto disso, que foi ser vulnerável com alguém. Conversei com os meus líderes, conversei com os meus pastores, eu conversei com os meus pais, gente. Foi vergonhoso isso. Foi difícil demais. Eu tirei a máscara que tinha dentro de mim. Tirei toda aquela casca que eu tinha de um bom crente. Cara, foi óbvio, né? Foi isso, mais o olhar para Jesus e uma série de camadas de coisas que eu fui substituindo pela pornografia, sabe? Eu fui substituindo a pornografia por outras coisas. A palavra, o louvor, assistindo podcasts, me envolvendo com as coisas da igreja, saindo com a galera da igreja, ouvindo pessoas que falavam de forma santa, né? A gente vai precisar trocar algumas coisas. Troca, gente, substitui. Não é tirar e não colocar nada no lugar. Substitui isso por coisas que são boas, que têm boa fama, coisas que são verdadeiras, coisas que são de Deus, que fazem parte das coisas do Senhor. E coisas que são de Deus não é só gente falando em língua e falando alto. Não, é você ter um bom estudo, é você se dedicar em cursos, se dedicar em aprender, se dedicar em crescimento, em amadurecimento, se dedicar para a sua escola, se dedicar sendo um bom filho, uma boa filha. Tudo isso são formas de agradar a Deus e de se encher do prazer do Senhor. Amém? Senhor, nessa noite nós queremos entregar o nosso coração aqui, Deus, dizendo para o Senhor que a gente, Senhor, assim como Adão, assim como Eva, Senhor, a gente foi fazendo esse caminho de se alimentar do fruto que é proibido, aquele, Senhor, que o Senhor disse, não come dele, porque isso vai te levar à morte. Senhor, todos nós, Senhor, temos esse dia, temos esses momentos, mas eu te peço, Pai,
que a sua graça possa nos alcançar nessa noite, que o seu perdão possa nos alcançar e que os nossos olhos espirituais voltem a ser abertos para enxergar a beleza do Senhor, Pai, para enxergar quem o Senhor é nos textos bíblicos, para enxergar quem o Senhor é à medida que a gente for cantando louvores ao Senhor, à medida que a gente for se envolvendo nas coisas do Senhor. E às vezes, Senhor, a gente acha que tem coisas mais santas do que a outra, não, mas a gente entender que tudo que a gente faz na rotina da nossa vida, Senhor, desde acordar, Senhor, até o dormir, Senhor, tudo isso tem a ver com o Senhor, a vida do Senhor, a dinâmica da vida, o ordinário tem a ver contigo, Senhor, e o Senhor aparece nesses lugares, o Senhor está nesses lugares. Existe, Senhor, como nós termos prazer no Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em todas as tarefas que a gente faz, Pai. Ajuda-nos a te enxergar, Pai. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e a fixar os nossos olhos, a não olhar para trás, Senhor. A não fazer como aquela mulher, Senhor, esposa de Ló, que ela olhou para trás, ela ficou olhando, Senhor, e ela ficou paralisada, não conseguiu ir para frente, não conseguiu avançar na sua vida, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos e que a gente possa enxergar a beleza de Deus e ter o prazer do Senhor dentro de nós, descobrir, Senhor, o prazer que existe em Ti. Nós oramos por liberdade agora, Senhor, liberdade do Senhor, liberdade de todos os vícios agora, Senhor. Liberta-nos, Espírito Santo, liberta-nos para uma nova vida. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos da pornografia, da masturbação, liberta-nos do pecado, Senhor, liberta-nos, Deus, liberta adolescentes aqui. Eu oro, Deus, por um novo nível de maturidade, um novo nível de maturidade no Senhor, Pai, um novo nível de amor por Deus, um novo nível de seriedade no Senhor, Pai. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos olhar para o Deus que é belo. Em nome de Jesus, aquele que quando nós vamos olhando, Senhor, nós vamos nos transformando a sua imagem e semelhança a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, e eu oro por uma semana cheia de vida de Deus, cheia da beleza de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus. Tamo junto, até semana que vem. Se você é visitante, eu quero te encontrar aqui na salinha, logo aqui atrás à direita, pra gente poder te dar um abraço. Tamo junto.